Bom, vocês devem ter reparado que o Arthur não falou muito da região norte e nordeste, sabe por quê? Porque durante a semana a gente pediu a sua participação numa enquete aqui, né? Exatamente para saber qual a região gostaria de ter uma previsão caprichada do Arthur. Vamos colocar aqui a pergunta, olha, qual região merece uma previsão do tempo caprichada do Arthur Miller nos jornais dessa sexta-feira, que seria hoje, né? E a grande vencedora foi a dupla Norte-Nordeste, com 34%, depois vem Sudeste com 30%, aí Sul com 25% e 11% Centro-Oeste. Mais de 1.500 pessoas votaram. Muito obrigado pela participação. Então, promessa não é dúvida, é dívida. Então, Arthur Miller preparou uma previsão especial para o Norte e Nordeste. Vamos começar com o Norte? Isso mesmo, Petro. Então, para a gente entender o que está acontecendo lá na região Norte, eu peguei a chuva aí de janeiro para mostrar um problema que deve se repetir esse ano, que vai ser o terceiro ano consecutivo da seca voltando mais cedo para a região, porque apesar da chuva ter retornado para a região, ainda é abaixo do esperado para o período, ou seja, é um problema que vai ser carregado lá na frente. Olha só, aqui na barra em roxo a gente tem o que é a média para chover no mês de janeiro, e o que está em azul é o que choveu de fato. Então a gente vem em Manacapuru, choveu aí cerca de menos 100 milímetros do que era esperado, mesma situação para Rio Branco, São Gabriel da Cachoeira até com a chuva quase dentro da média, mas a gente percebe que em diversos pontos da região a chuva ficou abaixo da média. E é importante a gente lembrar, né, Arthur, que especialmente na região norte, a chuva não é só importante para as lavouras, mas principalmente para o nível dos rios que são utilizados para transporte de grãos, né? Exatamente, esse ponto é importantíssimo, porque quando a gente vê esse volume de 200 milímetros em 30 dias, é ótimo. Recupera o pasto, ajuda as lavouras aí de milho, primeira safra, que vão ser colhidas aí já para março e abril, mas quando a gente pensa na bacia hidrográfica, o problema deve começar a se repetir esse ano, ou seja, os rios vão ficar trafegáveis até metade do ano, depois vai começar aquele problema de novo dos níveis do rio baixando. É cedo ainda para dizer, né, se vai ser pior do que o ano passado, mas tenha em mente que esse problema vai se repetir. Porque nessa época é a época que teria que chover. Isso, de agora até os próximos meses, é a época que é para chover 400 milímetros em 30 dias. Então, está se propagando nesse problema em janeiro e a gente vai ver, né, como é que fica a projeção. Então, olhando a questão da umidade do solo, a gente vai ver bem o que está acontecendo na região norte. Chuvas mal distribuídas, é um ponto ou outro que isso está ocorrendo. Eu vou pedir aqui para colocar as imagens aqui da umidade do solo e a gente vai perceber que tem muitas áreas, Petro, que está um azulão, 100% de umidade, e outras aí com menos de 20%, ou seja, está muito mal distribuído. E quando a gente pensa na bacia hidrográfica da bacia amazônica, pegando aqui a região de Rondônia, né, Rio Madeira, a gente vê que a coisa ainda está muito mal distribuída. Nos próximos 5 dias, a chuva fica mal distribuída, somente lá na faixa norte, mais na faixa oeste, levando muita chuva, principalmente para o Pará, em regiões aí de Santarém, Altamira, Paragominas, mais de 200 milímetros em 5 dias e prejudica os trabalhos em campo. A tendência é que a partir da semana que vem a chuva já comece a dar uma trégua na região. Aqui o nosso mapa de anomalia de chuva para o mês de março, onde está marrom, chuva abaixo da média, onde está verde, chuva acima da média. Então, uma época que era para estar chovendo 400 milímetros, vai chover cerca de 300, 250. E quando tem esse déficit hídrico propagado, a gente já tem a configuração da seca, porque abril, chuva acima da média somente na região de Paragominas, no extremo oeste do Amazonas, e quando já começa aí, a adentrar maio e junho, onde também a chuva ainda persiste um pouco na região, praticamente o tempo seco indo até julho, ou seja, o principal destaque para a região norte, Petri, é esse. Em relação ao pasto e às lavouras, tudo ok, mas infelizmente a gente vai ter o problema de novo dos rios secando e prejudicando a mobilidade, principalmente a partir da metade do ano para frente, e isso também pode ter consequências no setor hidrelétrico, com a conta de luz aumentando lá na primavera novamente. Vamos passar para o Nordeste, né? Porque lá no YouTube o Juedário Oliveira pergunta como fica o tempo para nosso sertãozinho nordestino. Está muito quente e seco, né? A gente tem que falar que tem o Matopiba, tirando o Tocantins, que faz parte da região norte, né? Mas tem Maranhão, Piauí, tem Bahia e tem também a região do Cealba, Sergipe, Alagoas e Bahia. Isso aí. Então vamos ver como é que está a situação lá da região Nordeste. Eu vou até pedir para dar um play aqui Isso. Até eu coloquei o Tocantins aqui junto, porque aí fica mais fácil a gente olhar no mapa, porque o norte ele é muito extenso. Então, Formosa do Araguaia, volume aí acima da média,
era para chover 293, choveu 317. Olha só, Irecê na Bahia, 100 milímetros, choveu 150. E olha só, quando a gente olha para a região do Cealba, Sergipe, uma época que é para chover 60 milímetros, choveu 175. Bom, hein? Exatamente. Então, Oricuri, no interior de Pernambuco, também, ó, 150 milímetros. Ou seja, para o produtor no Nordeste, boa parte das regiões receberam chuvas. Agora a gente vai ver, né, um mapa de umidade do solo que vai mostrar para a gente, né, onde choveu bem. Justamente aqui, ó, no Mato Piba a situação está mais tranquila, áreas do interior de Pernambuco e da Paraíba também. Porém, quando a gente olha para o interior de Sergipe e também de Alagoas, uma situação um pouco mais seca, choveu mais na porção centro-leste. Mesma situação também para o centro-leste da Bahia. Isso porque, apesar aí das boas chuvas, a gente está num período quente e isso, né, acaba afetando, né, o déficit hídrico da região. Quando a gente olha para os próximos dias, a tendência é que a chuva fica lá, ó, no Tocantins e no Maranhão. A gente vai ter agora esse período no centro-leste um pouco mais seco, chuvas aí típicas de verão que não vêm na forma volumosa. Aqui, a chuva só deve voltar na última semana de fevereiro. Quando a gente pensa mais para frente, ó, lá para março, a chuva até dá uma trégua quando começa a colheita, principalmente de soja, milho, primeira safra em algumas áreas também, porque lá a semeadura ocorre de forma mais tardia. O problema é que o abril, olha só, a gente já começa a ver um verde já tendendo para um branco, ou seja, problemas aí do meio para o final da colheita da safra de verão com chuvas volumosas, inclusive aqui, ó, pegando boa parte de Sergipe e Alagoas, porque a partir desse momento também a gente tem as ondas de leste se propagando para a região e trazendo chuva. Agora, quando olhamos para maio, uma tendência mais seca e isso vale para junho e também julho, ou seja, uma notícia boa para quem produziu o algodão, porque esse período mais quente e seco adentrando para maio para frente favorece principalmente a qualidade da pluma.